Aleluia! Seja muito bem-vindo à live Abundantemente Mais, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Deus tem coisas abundantes para você. E não é por acaso que você está entrando aqui para assistir esse vídeo. Com certeza, Deus te conectou nesse momento com essa live para falar que Ele tem coisas abundantes para você. Deus tem mais, Deus tem muito mais, Deus tem abundantemente mais para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que ainda nesse ano de 2024 você vai ver o que você nunca viu e você vai experimentar o que você nunca experimentou, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma palavra para você. Nós estamos no nosso 14º dia, 14º capítulo desse livro, Abundantemente Mais. Com certeza, Deus tem falado com você, porque Deus, de fato, é o Deus que faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. É o Deus que nos dá abundantemente mais do que nós pedimos a Ele, do que nós pensamos, do que nós desejamos. Então, com certeza, Deus é bom, tem coisas boas para você. Estou aqui, depois de um dia inteiro, um pacto com Deus, o dia inteiro, sendo cheio do Espírito, recebendo, ministrando. Que bênção hoje na nossa igreja, aqui na Videira Flora, foi uma grande bênção, um grande mover, e eu sei que tem alguns aqui que estavam lá e foram abençoados, mas querem mais de Deus, estão na live. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar então que Ele faz abundantemente, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crises, momentos de lutas, de desafios que a vida proporciona, Deus faz abundantemente. Então, tempos difíceis são uma oportunidade de vermos os milagres de Deus nas nossas vidas, né? Eu me lembro dos anos de 2020, 2021, você também lembra desses anos que foram dias difíceis com a pandemia, na verdade. Então foram dias de muitas restrições, muita crise, e às vezes nós estamos em momentos assim, momentos difíceis. Talvez agora mesmo você está passando por uma crise, está com alguma dificuldade, mas eu posso testemunhar para você que foi nesse tempo de crise que Deus, por exemplo, deu a nossa casa, nosso apartamento. Então, sabe, e eu ouvi muitos irmãos também testemunharem de que nesse momento de crise, Deus os abençoou, Deus abriu portas, eles também compraram casas e o trabalho prosperou. Veja, eu acredito nisso, né? Certa vez eu ouvi algo que em tempos de crise, né, uns choram e outros vendem lenço. Aleluia! Aqueles que creem no momento da crise vai ver a prosperidade e a provisão do Senhor. E eu gostaria então de compartilhar a história de uma mulher na Bíblia que estava passando por uma crise. Na verdade, ela era da nação de Israel e estava tendo uma seca muito grande em Israel, uma fome muito grande, já predita pelo profeta. Então eles sabiam que estava num tempo muito difícil. E foi num tempo como esse, Deus mandou o profeta para a casa dessa mulher, onde Deus fez abundantemente. Sabe, não importa a crise que você esteja vivendo, hoje eu quero dizer que Deus virá com uma palavra para você. E essa palavra vai mudar a sua história de vida. No meio da crise, você vai ver Deus fazendo abundantemente. Se você crê, diga aí amém. Aleluia. Eu fico pensando, Deus falando para o profeta, vai para a casa dessa mulher e ali eu vou te sustentar. Eu fico pensando que ele devia estar lá assim, nossa, Deus está me mandando para uma casa de uma pessoa, de uma mulher muito rica, cheia de suprimentos, que guardou muitos suprimentos, e agora eu vou para lá, e aí eu também vou ser guardado da fome e do mal, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se falar em furacão aqui na Flórida, ou em tempestade de neve no norte, pode correr para o supermercado, porque eles vão lá comprar. E se você demorar, é bem capaz que você fica sem. Desse jeito aqui. Na pandemia, então, Deus poderoso
Muitas filas, muitas coisas aconteceram aqui. Por quê? Porque as pessoas queriam ter o suprimento. Mas você sabe, diferentemente, a viúva, ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite, o suficiente para ela e o filho comerem mais uma vez. E depois, eles iriam morrer de fome. E foi para essa casa que Deus manda o profeta. Olha só, que crise, que escassez, que pressão que ela estava passando. Né? Ao ponto de saber que só tinha mais uma refeição. E depois teria que esperar a morte. Né? E foi para essa casa que Deus manda então o profeta. E porque daquela casa Deus traria a provisão para abençoar aquela família, mas também o profeta, diante daquela grande pressão que estava no país. E agora, saiba disso. Nunca se esqueça que os caminhos de Deus são maiores do que os seus. Nunca se esqueça disso. Você sabe, enquanto eu estava aqui esperando, aguardando o horário, e meditando e lendo de novo, Deus falou comigo aqui. Quando Deus te leva para um lugar onde há crise, é porque Deus quer fazer de você participante do milagre. Talvez você está sendo colocado, ou você foi colocado numa casa onde está tendo crise. Talvez o seu casamento está tendo crise. Talvez com seus filhos você está tendo crise. Talvez na igreja que você está tendo crises. Mas Deus te colocou ali. Você tem convicção. Deus te colocou naquele lugar. Sabe de uma coisa? Se Deus te colocou ali, você será participante do milagre. Você será o canal pela qual Deus quer usar. Não é por acaso que Deus está te conectando naquele lugar da crise. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não supre, não, é porque Deus quer usar você no lugar onde há crise, onde há escassez, onde há falta, para você ser o instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia! Se você crê, diga amém. Aleluia! Aleluia! Você pode escrever aqui, eu sou o canal do milagre. Você não é a fonte é Cristo, mas você é o canal, como esse profeta. Você é o canal do milagre. Escreva aqui, eu sou o canal do milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso. Elias, ele obedeceu indo para casa onde havia luta muito grande, mas foi ali que Deus operou um milagre tão extraordinário. E não importa se Deus não fez do jeito que pensávamos, porque a maneira de Deus é muito melhor que a nossa. O profeta poderia estar falando, Deus, o que o Senhor fez? Mandou para casa onde eles não têm comida nem para eles. Mas Deus o mandou para lá. E então, no livro de 1 Reis, capítulo 17, conta essa história. E está escrito a partir do versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Não tinha comida nem para ela. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei, peço-me uma vasilha de água para eu beber. Indo ela ao buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Uau! Então até aqui o profeta, conhecendo a dificuldade daquela mulher e de seu filho naquela casa. Então, nós vemos esse profeta reconhecendo, de fato, uma dificuldade. Toda casa passa por crises, por circunstâncias difíceis. Mas felizes aqueles que encontram com Deus abundante no meio do caminho, que faz o milagre, que faz da escassez se tornar algo abundante, né? Deus mesmo enviou o seu profeta para liberar então uma palavra para ela. E olha o que o profeta disse a ela. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno.
pega essa farinha, pega esse azeite, faz um bolo para mim. E trazei para aqui, depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não é impressionante o profeta pedir ainda um bolo primeiro para ele? Se fosse nos nossos dias atuais, esse pastor ia ser processado. Como que num tempo como esse de crise abusa da fé das pessoas, pedindo primeiro para ele? Veja, ele só fez esse pedido porque Deus já falou que iria fazer. Antes de mandar o profeta, Deus falou assim, vai para aquela casa, porque daquela casa virá a provisão. Veja, olha tudo que é poderoso, irmãos. Do lugar da escassez é onde Deus tira a provisão. É do lugar da fraqueza que Deus te faz forte. É do lugar da onde você não vê capacidade humana, é que Deus produz uma força extraordinária. Não é por acaso que você está ouvindo hoje essa mensagem, porque essa mensagem é para você. Você vai desfrutar do Deus abundante nesses dias. Você vai ver o que você nunca viu, você vai colher o que nunca colheu, você vai ver o sobrenatural como você nunca viu, você vai jorrar vida como você nunca jorrou, você vai transmitir a bênção do Senhor para outros como nunca antes. Sabe de uma coisa? No versículo 9 nós lemos que Deus já havia ordenado aquela mulher para fazer a comida para o profeta antes dele chegar. E sabendo disso, é por isso que o profeta pede a comida. Deus estava apenas esperando uma resposta de fé diante daquela circunstância. E é muita fé. Vejam, a mãe tirar a comida do filho para dar para um profeta. É só alguém que ouviu de Deus. Você sabe, não saia dando nada para ninguém se Deus não falou. Mas se Deus falou, dê. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E a resposta que aquela mulher deu abriu caminho para o suprimento se multiplicar. E ela tirava azeite, tinha azeite na botija. Ela jogava azeite, jogava farinha, tinha azeite, tinha farinha. Não acabava, não acabava, não acabava. Você sabe, isso é o que Deus faz. Deus faz abundantemente. Olha, eu não estou dizendo que nós não vamos passar por escassez. Essa mulher chegou a ter escassez. Ela nem estava cozinhando, porque ela estava esperando alguma coisa acontecer. Mas ela já estava chegando no limite. Ela tinha que fazer aquela comida para ela e para o filho e depois morrer. Mas sabe de uma coisa? Mas quando Deus veio, não é que Deus não permite circunstâncias difíceis ou escassez. Às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite. Mas são oportunidades para Deus te levar a lugares que você nunca foi. A ter experiências que você nunca teve. A experimentar de um Deus glorioso e poderoso que você nunca experimentou. Então muitas vezes Deus está só esperando um passo de fé. Essa mulher deu um passo de fé fazendo o bolo. Os discípulos jogaram a rede. Pescaram abundantemente. A mulher hemorrágica saiu enfrentando tudo e todos até tocar em Jesus. Pedro, ele deu o primeiro passo para sair do barco e andou sobre as águas. Agora é a sua vez. Você que está me ouvindo aqui, Deus quer que você dê um passo agora. E sabe, dar um passo no impossível, em direção ao improvável. É só aqueles que um dia ouviram a Cristo, tiveram fé no coração e agora eles tomaram a decisão de agir por fé. Talvez nesses dias Deus está esperando só esse passo de fé seu. Dê esse passo de fé hoje. Dê esse passo de fé que Deus está pedindo para você hoje. Eu não sei qual é, porque eu também nem sei sua crise. E nem sei qual a resposta que você precisa dar. Mas o Deus abundante, que faz coisas abundantes, Ele também nos ensina a dar respostas de fé. E Deus vai te dar essa resposta no coração. E você vai tomar essa decisão. E você vai ver o extraordinário. Você vai ver coisas lindas que Deus vai fazer.
E olha a resposta dessa viúva. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa. Muitos dias, muitos dias, muitos dias. Então que milagre poderoso. Essa mulher creu em Deus e na sua palavra enviada por meio de Elias, do profeta. E olha o que aconteceu. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Talvez hoje tenha escassez, mas está chegando a hora em que não vai faltar mais. Não vai ter mais falta na sua vida. Esse tempo de teste, esse tempo de escassez vai se encerrar na sua vida. E aí, você vai ver o que essa palavra de Deus diz. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha que multiplicação extraordinária. Então, no tempo de crise, de escassez, de falta, vemos um Deus multiplicando abundantemente o pouco, transformando em muito. E veja, estava tão próximo dela, que ela nem imaginava, que o milagre estava mais próximo do que ela imaginava. Então veja, talvez você não tenha ideia do que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Mas não importa, apenas dê um passo de fé e você verá o sobrenatural de Deus. E você verá Deus fazendo de uma forma abundante, abundantemente. Então eu quero apenas para 2 comerem e depois morrerem, ver ser um suprimento para muitos e muitos dias. Então é isso que eu quero declarar na sua vida. Não haverá falta de nada. Mesmo que você esteja passando por tempos difíceis, o pouco se tornará em muito. Você verá a abundância de Deus sobre você e sobre a sua família. Talvez você está na escassez e vivendo a tristeza. Eu quero dizer que vai ter tanta abundância de alegria na sua casa. Talvez você está vivendo a escassez financeira. Eu quero declarar que vai ter multiplicação abundante sobre as suas finanças em nome do Senhor Jesus. Talvez a sua escassez são em relacionamentos, mas Deus vai restaurar os relacionamentos da sua vida. Vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Vai trazer a restauração da família. Deus fará extraordinariamente na sua vida. Porque Deus é poderoso para multiplicar a escassez em coisas abundantes. Mas dê hoje o seu passo de fé. E creia na palavra de Deus. E eu quero desafiar também a crer que Deus pode fazer abundantemente. Aleluia! Então siga as direções do Espírito Santo no seu coração e dá passos de fé, assim como essa mulher deu. Ela fez primeiro para o profeta. E depois Deus a abençoou de uma maneira extraordinária em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, meu coração se enche de fé e de alegria. Aleluia! Olha, você que está me ouvindo aqui, e às vezes você ouve, você está num tempo de muita depressão, escassez, sentimentos e muita luta. Deixa eu dizer para você, ao ouvir a palavra, seu coração começa a ser renovado na fé. E Deus espera apenas que você se levante nesse tempo e adore a Ele, busque a Ele. E se entregue a Ele de uma maneira como você nunca entregou. Eu desafio a buscar a Deus como você nunca buscou. Apenas se render e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Estou nas tuas mãos. E com certeza, muita vida de Deus vai inundar agora você mesmo. No seu quarto, onde você está, nesse momento recluso. Eu quero dizer que a glória de Deus vai encher esse quarto, a sua casa, de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito linda, de uma maneira muito gloriosa. Aleluia! E você vai ver a fraqueza se tornando força. Você vai ver a abundância de Deus multiplicando pouco. Tempos de crise são oportunidades divinas de você ver o sobrenatural, de ver o que você nunca viu, de experimentar o que você nunca experimentou. Eu sei que às vezes nós encontramos em lugares onde não há saída. Mas eu quero dizer, eleve meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Você tem um socorro à sua disposição hoje. Em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas
a alegria vem ao amanhecer. Eu ministro a alegria do Senhor no tempo da sua escassez, de tristeza, de falta de alegria. Eu quero dizer que você vai viver dias como você nunca viveu. Você vai pular de alegria, você vai dançar de alegria, porque Deus transforma a vergonha em dupla honra. Deus transforma as cinzas, a morte, em alegria. É uma alegria que não é porque as circunstâncias em si mudaram, mas simplesmente porque o seu coração mudou. Algo sobrenatural aconteceu. A glória de Deus te inundou de uma maneira tão viva e tão poderosa. Então eu quero dizer para você, tempos de escassez como você talvez esteja vivendo hoje, são grandes oportunidades de milagres sobrenaturais acontecer. Então você vai ser o testemunho vivo, a testemunha viva do milagre poderoso de Deus. No tempo da sua fraqueza, Deus transbordará força. No tempo da sua escassez financeira, Deus multiplicará os recursos das suas mãos. No tempo da escassez de vida, eu quero dizer que Ele vai trazer vida abundante sobre você, de uma forma muito especial, porque Deus, em meio de crises, faz coisas abundantes em um nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, porque agora mesmo, onde você está, o Espírito Santo te inunda. Irmãos, eu percebo a unção de Deus. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está sobre você. Talvez você está no carro, talvez você está na sua casa, talvez você está no trabalho. Não sei onde você está, mas sinta o toque do Espírito Santo aí. Sinta Deus te dando uma fé como nunca antes, para que você dê passos de fé. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias e tenha falado negativamente, mas eu desafio você hoje a falar contra a esperança, sabe? A esperança está dizendo que não tem mais jeito, mas Deus pode todas as coisas. Você vai ter fé para tomar algumas decisões hoje, a partir de hoje, e você vai ver o sobrenatural. Pai, nessa hora eu quero orar pelos meus irmãos, que eles sejam tão cheios do Espírito Santo, tenham uma fé tão clara, tão certa dentro deles, das ações que eles devem tomar, das decisões que eles têm que tomar nessa semana, de coisas que o Senhor já está falando com eles. E enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo está testificando no coração deles. Tem gente aqui que tem relutado para abrir a empresa e ser empresário. Eu quero dizer, dê a resposta de fé. Tem gente que está relutando para liberar o perdão. Libera o perdão. Esquece as coisas do passado. Tem gente aqui que precisa dar um passo de fé e voltar para a vida da igreja. E você saiu porque foi ferido, machucado. E o diabo tem secado a sua vida, trazendo muita escassez. Mas eu quero declarar hoje que você vai tomar um passo de fé, de voltar para o lugar que Deus tem para você. E nesse lugar você vai florescer abundantemente. A vida vai ser restaurada. Um milagre vai acontecer. Espírito Santo de Deus, o Senhor sonda e conhece os corações. É tempo de dar uma resposta também para o ministério. Você tentou fugir como Jonas do ministério, mas é tempo de dar uma resposta e dizer: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu volto à posição do ministério que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui, Senhor. Hoje Deus está esperando apenas uma resposta sua. E Pai, eu creio que o Senhor dá a eles essa força, essa fé, essa certeza de que o Senhor pode e quer fazer. E se o Senhor tem colocado eles nesse lugar de crise, é porque o Senhor vai usá-los também para ser um canal de trazer a bênção, a palavra profética e a vitória para essa crise, em nome de Jesus. Assim como o profeta Elias foi usado
para profetizar sobre essa casa. E o milagre aconteceu. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro que portas são abertas hoje. Milagres extraordinários acontecem. No poder do Espírito Santo. É tempo de um mover como nunca antes na vida dos meus irmãos. É tempo de abundância, abundância de vida, de vida, de vida, de vida. Muita vida, muita presença de Deus, muita glória de Deus na casa deles, na família deles, nos filhos deles, nos pais deles. Em o nome do Senhor Jesus. Haja vida, vida do Espírito. Em nome do Senhor Jesus eu declaro e oro por eles, porque eu sei que o Senhor tem mais, o Senhor tem abundantemente mais para fazer na vida deles. Em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos sentem a presença de Deus aí onde vocês estão? Quantos testificam que a palavra de Deus traz fé no nosso coração? Aleluia, glória a Deus. Jesus está movendo de uma forma especial, de uma forma tremenda. E eu gostaria que você continuasse conosco nesses próximos 7 dias. Vão ser 7 dias ainda mais abundantes. Uau, esses últimos 7 dias. Hoje eu tive 2 testemunhos, sabe? Do livro. Uma foi uma americana e falou: pastor, terminei de ler o seu livro. E só que toda hora, eu leio as últimas páginas do livro. Porque ali eu declaro uma profecia. E ela falou: eu estou declarando aquela profecia todos os dias na minha vida. E outro, eu acabei de ouvir também outro testemunho, tudo hoje, de uma irmã hispana. E que ela deu o livro pro marido dela, que fala espanhol. E falou: olha, pastor, meu marido vai te contar, mas ele foi muito abençoado em ler o seu livro. Ele está recebendo muito, muito, muito. Você sabe por quê? Porque não é meu. Essa palavra não é minha. É a Bíblia. Eu só fui colocado no meio da crise, talvez da sua vida, para dizer que tem um Deus abundante que quer fazer mais na sua vida. Deus quer fazer coisas lindas e poderosas e maravilhosas na sua vida. Eu percebo essa unção na minha vida. Não estou conseguindo hoje nem conter as lágrimas. Tanta presença de Jesus. Aleluia. Então eu tenho certeza que isso que você está ouvindo esses dias é para a sua edificação. É porque Deus me colocou como profeta na sua vida para dizer: eu sou o Deus abundante que vai mudar a sua sorte. E da panela não vai faltar farinha. E nem da botija vai faltar o azeite. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Até o joinha saiu aí. Não vai faltar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amo vocês, gente. Se você chegou até aqui, compartilhe com outros. Com certeza outros também vão ser abençoados. E amanhã, 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos. 7h50 agora, horário do Brasil. Vamos estar com a nossa live 100 dias de transformação. E porque Deus tem mais. Tem mais, tem muito mais ainda esse ano. Nós vamos até o dia 31, hein? A live pela manhã. E à noite nós vamos até o próximo domingo, dia 10. Mais 7 dias aí poderosos. Nós vamos ouvir sobre o Deus abundante. Vai gerar fé no nosso coração. E nós vamos experimentar a abundância do Senhor de uma forma tremenda e gloriosa. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus possa dar a vocês um sono do justo, um descanso. Que vocês possam amanhã se levantar, segunda-feira, alegre, cheio do Espírito Santo, cheio de boas expectativas no que Deus vai fazer na vida de vocês. E não se esqueça de me testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja por aqui, pelo Instagram, seja pelo meu celular. Né? Conte as bênçãos que Deus está te dando. Pode ser pequenas, pode ser aquelas grandes também. Apenas testemunhe. Porque com certeza isso é um sinal de que Deus está movendo, está fazendo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Lembre que quanto mais Deus fizer, mais o nome dele vai ser glorificado, mais ele vai se tornar visível nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, amo vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um abração.